Fala galera, eu sou a professora de matemática Josi Costa e na aula de hoje a gente vai falar sobre juros simples. Bom, mas antes de iniciarmos esse tema, a gente precisa entender o que é os juros, né? Bom, pessoal, os juros nada mais é do que o aluguel do dinheiro. E aí você pode estar pensando, como assim, professora? Bom, existem duas situações possíveis. Ou a gente quer comprar um produto e não possui o dinheiro para fazer aquela compra, e aí nesse caso, o que a gente faz? A gente pode parcelar ou pode até mesmo pagar no cartão de crédito. E aí, nesse caso, como a gente não possui aquele dinheiro, o que a gente faz é pegar aquele valor emprestado, seja através do cartão de crédito, seja através do parcelamento daquele valor, né? O parcelamento da compra. E aí, com isso, será cobrado juros. Porque, por exemplo, se eu quero comprar um produto que custa R$ 100 e eu não tenho aqueles R$ 100 para fazer o pagamento no ato da compra, então significa que ao pegar esse dinheiro emprestado, por exemplo, pagando no cartão de crédito, o que a gente faz quando a gente paga no cartão de crédito? A gente, né, paga no cartão de crédito e aí significa que a gente só vai pagar aquele valor um mês depois da compra, tá certo? E aí a gente não vai pagar só aqueles R$ 100, a gente vai pagar aqueles R$ 100 mais um acréscimo que vai ser o valor dos juros, tá certo? Então é como se eu estivesse pagando um aluguel pelo empréstimo desse valor que eu não tinha para pagar. Tá certo? Então é como se fosse realmente o aluguel do dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro naquele momento, então eu pego ele emprestado com quem tem e com isso eu vou ter que pagar não só o valor que eu precisava, né? Mas também o pagamento dos juros sobre aquele valor que eu peguei emprestado, tá certo? E a segunda situação é quando a gente empresta, né? Por exemplo, quem tem dinheiro, né, para emprestar, a pessoa pode investir o seu dinheiro em alguma aplicação bancária, né? E aí, com isso, aquele investimento ele vai gerar juros que vai ser fornecido para você. Então, você seria o seguinte: seria você emprestar o dinheiro para realizar esse investimento, né? Então, você emprestou o dinheiro para algum comerciante e aí, com isso, aquele dinheiro ele vai render juros e aquele juros será fornecido para você, né? Quando uma pessoa, por exemplo, coloca o dinheiro na poupança e aí diz, né, que a poupança, e aí descobre que a poupança rende 0,5% ao mês, né? Então, o que isso significa? Significa que se ela colocou R$ 1.000, por exemplo, na poupança e ela só retira esse valor daqui a um mês, né? Se é cobrado juros de 5%, de 5% não, né? De 0,5%, é bem baixo mesmo o valor. Por isso que muita gente não deixa o dinheiro guardado na poupança. Então, 0,5% de 1.000, isso gera R$ 5. Significa que o banco vai fazer o seguinte: olha, você deixa o seu dinheiro aqui guardado com a gente um mês e daqui a um mês eu vou ter que te devolver esse dinheiro, mas aí eu vou te devolver ele com os juros de 0,5%, ou seja, você não vai ter mais R$ 1.000, você vai ter R$ 1.005, porque os R$ 5 é os juros que o banco vai te fornecer, tá certo? Então, basicamente, essa é a ideia, tá? Aí, no caso do empréstimo, né, é quando a gente contrai uma dívida e no caso do investimento, aí é a gente que recebe os juros. Então, a gente tem essas duas situações. Ou no caso de pagamento de conta também, né, os juros ele funciona como se fosse uma punição, né? Se eu tenho que pagar uma conta de luz, por exemplo, tenho que pagar a conta de luz no dia 10 de março. E aí o que acontece? Esqueci de pagar aquela conta. O que vai acontecer? Quando eu for pagar, eu vou ter que pagar não só o valor daquela conta, mas os juros que vai incidir sobre aquele valor. Então, eu vou ter que pagar um pouco mais. É como se fosse uma multa, né? Pelo meu esquecimento ou pelo não pagamento, tá certo? Bom, então a ideia é essa. Então, vamos lá, né? Formalmente falando agora, significa que a gente vai ter uma quantia C. Essa quantia C é o dinheiro que a gente possui. A gente chama esse valor de capital ou principal. E essa quantia, ela vai ser investida durante um tempo T, tá certo?
né? Ou a gente vai investir ou a gente vai pegar emprestado. Há uma taxa I, essa taxa I é a taxa de juros, ela é dada em porcentagem e ela gera uma quantia M chamada montante. O que vai ser o nosso montante? O montante vai ser o dinheiro final, tá certo? Por exemplo, no caso de ter contraído uma dívida, significa que o valor C, o capital C, é o valor que eu tenho que pagar. Por exemplo, no caso, né, da loja, eu quero comprar um produto que custa R$100, então R$100 é o meu capital. Só que, se eu não tiver o dinheiro para pagar naquele momento, à vista, eu vou ter que pagar aí os juros. E aí, com isso, não vou pagar só os R$100, eu vou ter que pagar os R$100 mais os juros. E aí, isso a gente chama de montante. O que é um montante? É o valor final que eu vou ter que pagar, né? Que vai ser o capital mais os juros, perfeito? Então, a gente tem aí os juros simples. Como que a gente calcula ele? Bom, o juro somado a cada intervalo de tempo, ele é igual a J, né? J de juros, que é igual a CIT, C vezes I vezes T. Então, ele é diretamente proporcional ao capital, que é o valor que eu possuo ou que eu quero pagar, vezes o I, que é a taxa de juros em porcentagem, vezes o tempo T, tá certo? Então, ele vai depender ali do tempo, né? Do tempo que eu vou levar para pagar aquela dívida ou do tempo de rendimento, no caso de um investimento. Bom, e a gente tem o montante. Quem é o montante? O montante é dado por M de montante, que é igual a C mais J, ou seja, capital mais os juros. Então, como eu falei para vocês, né? O montante é o valor final, ele é o capital inicial que eu tinha que pagar, mais os juros que incidiu sobre esse capital, tá certo? E os juros, a gente sempre usa essa formulazinha, J igual a CIT, tá certo? Que fica fácil de lembrar, C vezes I vezes T. Bom, aí a gente tem algumas observações, né? A primeira delas, as grandezas tempo e taxa devem estar em unidades compatíveis. O que isso significa? Significa que a taxa de juros é a porcentagem que vai ser cobrada sobre o capital, porcentagem de juros que vai incidir sobre o capital. Então, essa taxa ela pode ser dada ao mês ou ao ano, tá bom? Então, o problema pode falar pra gente assim, olha, você tem que pagar uma taxa de 5% ao mês. Então, todo mês você vai ter que pagar 5% do capital, tá? Ou ela pode falar, não, a taxa é ao ano. Então, eu tenho que pagar 5% a cada ano, tá certo? E aí, essas grandezas, tempo e taxa, elas têm que estar sempre na mesma unidade de medida. Ou seja, se a taxa for mensal, o tempo também tem que ser mensal. Se a taxa for anual, o tempo também tem que ser anual, tá? Se no problema elas vierem em unidades de medidas diferentes, a gente tem que converter. E quem que a gente converte? O tempo, que é mais fácil, tá? O tempo, se a taxa for mensal, o tempo também tem que ser mensal. Se ele for dado ao ano, aí a gente vai ter que fazer, né? O tempo foi de 2 anos. 2 anos são 24 meses, então a gente vai ter que passar para meses, né? E vice-versa. Se a taxa for mensal, se a taxa for anual, o tempo vai ter que ser anual também. Aí a gente pega o tempo em meses e divide por 12 para saber quanto tempo, né? Quantos anos se passaram. Tá certo? Bom, segunda observação, quando a gente fala em matemática financeira, todo mês tem 30 dias, tá? Então a gente não precisa se preocupar em saber se naquele mês, né? Foi janeiro, foi fevereiro, foi março, e aí tem a diferença entre dias de cada mês, né? Que tem meses que tem 31 dias, tem meses que tem 30 dias. Então, em matemática financeira, a gente sempre trabalha com os meses tendo 30 dias. E aí, com isso, todo ano vai ter 30 vezes 12, 360 dias, tá certo? Né? 30 vezes 12, por quê? Porque são 12 meses. E, por último, a última observação, se o enunciado omitir a periodicidade da taxa, ou seja, se ela é mensal ou anual, a gente considera que ela é anual. Se na questão não falar, a gente considera anual. Mas isso é raro de acontecer. As questões, elas sempre dizem se a taxa é mensal ou anual, tá certo? Bom, então vamos para a prática. Agora a gente vai ver algumas situações, né? Alguns exemplos de situações envolvendo o cálculo de juros simples.
Bom, a primeira delas. Quanto rendeu a quantia de R$ 600 aplicada a juros simples com a taxa de 2,5% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Qual será o montante? Então, olha só, ele está perguntando para a gente quanto vai render a quantia de R$ 600 aplicada a taxa de juros simples. É como se você tivesse feito o seguinte, você tem os R$ 600, aí você deixou numa aplicação no banco. E aí, ao longo desse tempo, de 1 ano e 3 meses, você não mexeu nesse dinheiro, ele ficou lá guardadinho. E aí, com o passar desse tempo, ele rendeu uma certa quantidade. E essa quantidade que ele rendeu é justamente o nosso juros. É o que a gente quer descobrir, né? E essa taxa de juros, ela rende aí 2,5% ao mês. Percebam que a taxa é mensal, então o tempo também tem que ser mensal. Então a gente vai ter que passar esse 1 ano aqui para meses, tá certo? Vamos lá, pessoal. Então vamos resolver o nosso problema. Primeira coisa, a gente organiza os dados do problema, né? A gente já sabe que quer calcular os juros, então a gente sabe que a gente precisa do capital, da taxa de juros e do tempo, tá certo? Então vamos à solução. Bom, os juros a gente não tem, então eu coloquei aqui, ó, J igual a ponto de interrogação, é o que a gente quer calcular. O capital a gente sabe que é R$ 600, né? O que é o capital? É o dinheiro que eu tenho, é os R$ 600. A minha taxa aí é a minha taxa de juros, é a minha taxa em porcentagem. A questão diz pra gente que a taxa de juros é de 2,5% ao mês, então 2,5% ao mês. E o tempo? Quanto tempo levou? Bom, essa aplicação ela levou um tempo de 1 ano e 3 meses. Mas como a taxa é ao mês, eu tenho que passar tudo para meses, né? 1 ano são 12 meses, então foram 12 meses mais 3 meses, foram 15 meses. Perfeito? Bom, e agora? Agora, para a gente calcular os juros, é só lembrar da nossa fórmula. Juros igual a CIT. Então, a gente tem J igual a C vezes I vezes T. O C, agora substituindo, J vai ser igual a C vezes I vezes T, C é igual a 600, vezes I é 2,5%. Lembra que o símbolo de porcentagem significa divisão por 100, então a gente vai fazer 2,5 dividido por 100, então 600 vezes 2,5 dividido por 100, vezes o tempo. Quanto é o tempo? 15, então vezes 15. Multiplicando, a gente faz então 600 vezes 2,5 vezes 15 e o resultado a gente divide por 100. Isso vai nos dar R$ 225. Então, significa que deixar esses R$ 600 no banco durante o período de 1 ano e 3 meses com taxa de 2,5% ao mês gerou um total de R$ 225. Então, esse é o valor de juros que eu tenho para receber, já que eu deixei esse dinheiro lá guardadinho e não gastei ele para nada, tá certo? Então, vou receber de juros R$ 225. E a outra pergunta, né? Qual será o montante? O que é o montante? O montante é o valor final que eu possuo. Então, eu já sei que rendeu R$ 225, mas quanto eu vou ter ao final dessa aplicação? Eu vou ter o que eu já tinha antes, mais os juros. Então, o meu montante, ele vai ser igual a capital mais juros, que é igual a 600 mais R$ 225, ou seja, R$ 825. Então, com isso, a gente tem juros de R$ 225 e montante de R$ 825. Tá certo, pessoal? Então, juros é aquilo que rende e montante é o valor final, né? É a soma do capital, o que eu já tinha, mais o rendimento. Bom, questão 2 agora. Se uma mercadoria cujo preço é de R$ 200 for paga em 6 meses com taxa de 20% ao ano, quanto será pago de juros no sistema de juros simples? Qual será o montante? Bom, vamos lá. Novamente, a gente começa organizando os dados do problema. Então, solução, primeiro a gente tem, né? A gente quer saber os juros. Então, J igual a interrogação, porque a gente não sabe. A gente sabe quanto é o capital? Sim, né? O capital é o preço do produto. O produto custa R$ 200. Então, eu sei que o capital é igual a 200. Eu sei que esses R$ 200 tem que ser pago num tempo de 6 meses a uma taxa de 20% ao ano. Então, eu sei que a taxa I
é igual a 20% ao ano. E eu sei que o tempo T é igual a 6 meses. Então, tempo T igual a 6 meses. E aí, percebam que a taxa é ao ano e o tempo é mensal. Então, lembra que tem que estar na mesma unidade de medida. Com isso, eu vou ter que passar o tempo, então, para ano. Bom, 6 meses são quantos anos? 6 meses é metade de um ano. Então, é 1 dividido por 2, né? Meio ano, tá certo? Então, a gente vai ter que utilizar esse valor, 1 sobre 2, na hora de calcular. Por quê? Porque a taxa é ao ano, o tempo tem que ser ao ano também. Tem que estar sempre na mesma unidade de medida. Então, vamos lá. J é igual a C vezes I vezes T. Como C é 200, né? A gente substitui. C, então, vai ser 200 vezes I, que é 20%, então é 20 dividido por 100, vezes o tempo, que é meio ano. Então, vezes 1 sobre 2. Bom, agora fazendo os cálculos, a gente tem 200 vezes 20 vezes 1. 200 vezes 20 vai dar pra gente 4.000. 4.000 vezes 1, 4.000. 4.000 dividido por 100 vezes 2. Então, é 4.000 dividido por 200. 4.000 dividido por 200 é igual a R$20. Então, nesse caso, né, a gente vai ter que pagar aí de juros R$20. O que isso significa? Significa que ao final da compra, né, ao final desses 6 meses de pagamento, eu não vou pagar só os R$200, que era o preço do produto. Eu vou ter que pagar R$200 mais os juros de R$20. Então, ao final da compra, eu vou pagar R$220, que vai ser o nosso montante. Então, com isso, a gente tem que o montante é o capital mais os juros, R$200 mais R$20. R$220 é o valor final da compra, tá certo? Então, os juros será de R$20 e o montante será de R$220. Tudo porque eu não tinha o dinheiro para pagar, né? Então, tive que pagar aí esses juros. Como eu não tinha o dinheiro para pagar à vista, eu tive que pagar R$20 de juros para pagar, para conseguir pagar aí em 6 meses, tá certo? Bom, agora a gente vai para a terceira questão. Questão 3. Um capital aplicado a juros simples rendeu a taxa de 25% ao ano, juros de R$110 depois de 24 meses. Qual foi esse capital? Bom, agora a pergunta é um pouco diferente das anteriores. Agora ele está perguntando quem é o capital C. Então, a gente já tem os juros, a gente já tem a gente tem a taxa I de 25% ao ano, a gente tem o juros J, que é R$110, né? E a gente tem o tempo T, que é 24 meses. Tá faltando o C, que é o capital. Então, vamos começar organizando os dados do problema. Solução, então, é J, que é o juros, é igual a R$110. O C é igual a interrogação, a gente não sabe, né? Não conhecemos o capital. O I, que é a taxa, é igual a 25% ao ano. E o nosso tempo T é igual a 24 meses. Mas olha, perceba que a taxa é ao ano. Então, o tempo de 24 meses tem que ser convertido para ano. Bom, 24 meses, para eu saber quantos anos são, é só eu dividir por 12 meses. 24 dividido por 12 dá 2. Então, 24 meses é igual a 2 anos, tá certo? Agora sim, a gente vai substituir na fórmula. Então, vamos lá. J é igual a C vezes I vezes T. Bom, então o que isso significa? O J quanto é? O J é R$110. Então, a gente vai substituir. 110 é igual a C vezes... O C continua porque eu não sei quanto vale. Então, eu coloco C vezes I é a taxa, 25%. Então, vezes 25 dividido por 100 vezes o tempo T, que é igual a 2. Então, vezes 2. Agora é só a gente fazer os cálculos, né? Com isso, resolvendo a nossa equação, a gente vai ter 110 igual a C vezes 2 vezes 25 é igual a 50 dividido por 100. Então, C vezes 50 dividido por 100, 50 dividido por 100 dá 0,5. Então, a gente vai ficar com 110 igual a C vezes 0,5. E agora?
Bom, não é o capital que a gente quer descobrir? Então, eu vou pegar esse 0,5 da minha equação e vou passar para o lado esquerdo dividindo, tá certo? Como ele aqui está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, sempre fazendo a operação inversa. E com isso eu consigo descobrir quem é o capital. O capital, então, ele vai ser 110 dividido por 0,5. Bom, 110 dividido por 0,5, né? Divisão de número com vírgula, é só eu verificar quantas casas eu tenho após a vírgula e acrescentar um zero em cima para cada casa. Como eu tenho uma só, eu vou acrescentar um zero. Então, eu vou ficar com 1.100 dividido por 5. 1.100 dividido por 5 vai nos dar R$220, tá? Então, o que isso significa? Significa que esse investimento, né, para que ele tivesse o rendimento de R$110 num período de 2 anos, com uma taxa de 25% ao ano, significa que eu tinha que ter o valor de R$220 para investir, tá certo? E aí sim eu conseguiria aí esses juros de R$110, perfeito? Que é metade do valor que eu tinha, né, praticamente. Metade do valor que eu tinha para investir, tá certo, pessoal? Bom, vamos para a próxima questão, então. Então, aí a gente tem, o capital foi de R$220. Questão 4. Uma dívida de R$750 foi paga 8 meses depois de contraída e os juros pagos foram de R$60. Sabendo que o cálculo foi feito usando juros simples, qual foi a taxa de juros? Bom, agora a gente quer a taxa I. Então, a gente já conhece o valor da dívida, que foi de R$750, ou seja, esse é o nosso capital. A gente já sabe o tempo T, que foi de 8 meses, e a gente já sabe que os juros pagos foram de R$60. Então, a gente já sabe o J, que é igual a R$60. Tá faltando só descobrir quem é a taxa I. Como o tempo é mensal, essa taxa também vai ser ao mês, né? Então, vamos lá. Solução. Organizando os dados do problema, a gente tem J igual a R$60, né, que é os juros de R$60. O capital, que é o valor da dívida, R$750. O I, eu não sei. O I é a taxa em porcentagem, né? I é igual a, não sei, a gente vai descobrir, ao mês. E o tempo é igual a 8 meses, né? Tempo T igual a 8 meses. Essa taxa vai ser dada ao mês também, porque o tempo é mensal. Bom, fazendo então a fórmula dos juros, a gente sabe que J é igual a C vezes I vezes T. Então, agora é só substituir os nossos valores na fórmula. Bom, J é igual a 60, né? Que é igual a C, que é 750, vezes I, vezes T, que é igual a 8. Bom, então a gente tem 60 igual a 750 vezes I vezes 8. Bom, isso significa que 60 é igual a 8 vezes 750 vai dar 6.000. Então, eu tenho 60 igual a 6.000 vezes I. Como eu quero descobrir o I, que é a taxa, e esse 6.000 aqui, ele está multiplicando o I, eu vou passar ele para o lado esquerdo dividindo, né? Então, eu descubro que o I é 60 dividido por 6.000. Bom, mas 60 dividido por 6.000 é igual a 0,01. Então, o I é igual a 0,01. E quanto é esse valor em porcentagem? Porque aqui, né, ele está em número decimal. 0,01, para a gente descobrir em porcentagem, é só a gente multiplicar por 100%. Lembra da aula de porcentagem? Então, eu faço 0,01 vezes 100% e descubro que I é igual a 1%. Então, a nossa taxa é de 1% ao mês, tá certo? Então, né, para pagar essa dívida aí durante 8 meses e pagar só R$60 de juros, a pessoa teve que contrair essa dívida a uma taxa de juros de 1% ao mês. Perfeito, pessoal? E vamos à quinta e última questão. Bom, questão 5. Um capital de R$800 aplicado a juros simples com uma taxa de 2% ao mês resultou no montante de R$880 após um certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? Bom, então aqui a gente já tem o capital, né? O capital foi R$800. Esses R$800 ele ficou lá aplicado um certo tempo e rendeu
uma quantidade de juros a uma taxa de 2% ao mês. E aí, no final, ele resultou num montante de R$ 880. Bom, agora a gente vai organizar os dados do problema, tá certo? Para a gente não se perder. O que a gente tem, né? A gente tem o capital, que é igual a R$ 800. A gente tem o I, que é a taxa, e é igual a 2% ao mês. A gente tem o montante, que é R$ 880. E a gente não tem o tempo. Então, o tempo T é igual a interrogação. A gente vai descobrir. Esse tempo vai ser mensal. Por quê? Porque a taxa é mensal. Então, a gente vai descobrir o tempo em meses. Bom, e os juros? A gente tem os juros? Os juros é de R$ 80. E aí você pode estar se perguntando, mas a questão não disse. Disse sim. Quando a questão diz que o capital foi de 800 e o montante foi R$ 880, ela já disse pra gente os juros, de forma implícita, né? Por quê? Porque a gente sabe que o montante é o capital mais os juros. Então, se o meu montante deu 880, é porque eu já tinha 800 mais 80 de juros, tá certo? Então, os juros é só eu pegar o montante e tirar o capital. 880 menos 800 vai dar R$ 80 de juros, tá certo? E aí sim, eu tive esse montante de R$ 880. Então, eu já sei que o meu juros foi de R$ 800, tá certo? Eu tinha que pagar 800, mas aí eu não tinha como pagar naquele momento. E aí eu tive que pagar 880. Significa que me foi cobrado R$ 80 de juros. E agora? Agora é só a gente substituir na fórmula dos juros simples. J igual a CIT, ou seja, J igual a C vezes I vezes T. Então, substituindo os valores, a gente tem então J igual a 80, que é igual a capital, que é 800, vezes I, que é 2%, ou seja, vezes 2 dividido por 100. Lembra que o símbolo de porcentagem, né, representa a divisão por 100, então não posso esquecer, 2 dividido por 100, vezes o tempo T. Então o T continua, por quê? Porque eu não conheço esse valor, é o que eu vou descobrir. Bom, fazendo os cálculos agora, eu vou fazer aqui, ó, 800 vezes 2 vai dar 1.600 dividido por 100, vai dar 16. Então eu vou ter 80 igual a 16 vezes T. Vamos ver? 80 igual a 16 vezes T. E agora eu vou pegar esse 16 que está multiplicando o tempo e vou passar para o lado esquerdo dividindo. Então, eu vou descobrir que o meu tempo T é igual a 80 dividido por 16. Só que 80 dividido por 16 é igual a 5. Então, o tempo é igual a 5. Agora, 5 anos ou 5 meses? Aí depende da taxa. A taxa era ao mês, então o tempo também será dado ao mês. Então, esse tempo é igual a 5 meses, tá certo? Então, o tempo da aplicação aí foi de 5 meses, tá certo, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!